Todo mundo adora assistir um bom filme da Disney. Mas quando você assistiu divertidamente, você notou que uma coisa sinistra acontece na cena em que a versão da pequena Riley tá correndo em casa? Quando vemos o mundo pela visão das emoções, elas conseguem ver tudo que a protagonista vê. Por isso o medo consegue fazer a criança parar antes de passar por cima do fio de energia da sala. Só que se você observar bem, vai perceber que simplesmente do nada o fio muda de cor quando a pequena tá passando por ele. Isso porque pelo lado de dentro a gente pode notar que o fio é de uma cor escura, quase preto. Só que visto do outro ângulo ele se torna branco. Como será que o pessoal da Disney não se deu conta disso? E não só dessa coisa, gente, mas de muito mais. Confira agora 15 itens que você não percebeu em filmes da Disney. Pega a sua pipoca e se ajeita na cadeira. Tá começando mais um Teen Videos. Vamos para um dos sucessos mais recentes da casa do Mickey, Red. A gente vê que o pai da Mei Lee é um hábil cozinheiro, mas ao mesmo tempo ele usa óculos. O problema é que no ambiente da cozinha, as lentes acabam embaçando um pouco. Até aí tudo bem. O estranho é que quando ele pega esse objeto para limpar, vemos que ele faz isso só em uma das lentes com a flanela. Mas as duas ficam limpas. Isso seria algum tipo de técnica milenar? Um dos personagens mais amados de Toy Story 3 com certeza é o Garfinho. Ele ficou tão famoso que ganhou até mesmo a sua própria minissérie. O detalhe é que se dependesse de alguns animadores da Disney, ele provavelmente se chamaria Colherzinha. Isso porque quando Woody separa os materiais na lixeira, ele tá realmente segurando um garfo de plástico e outros materiais. O problema é que quando ele os coloca na mesa da Bonnie, a gente pode ver que não é mais um garfo, e sim uma colher de plástico. Monstros S.A., um clássico. E se você é um dos fãs mais antigos da empresa, provavelmente vai se lembrar da cena em que o Sully coloca a Boo em um armário. Se você pausar o filme naquele momento, vai perceber que ele coloca a pequenina no armário número 193. Mas quando a cena muda de ângulo e o Sully tá respirando aliviado, a gente vê que na verdade parece que ele colocou ela dentro do 190. Eu fiquei um pouco confuso. Mas tudo indica que de fato é um pequeno erro de animação que o pessoal da Disney deixou passar. Por falar no Sullivan, você sabia que o Monstrão já fez uma participação especial em outro filme da Disney? É isso mesmo que você ouviu, mas ele não aparece de maneira participativa, e sim representativa. Quando Mérida, a protagonista do filme Valente, entra na cabana da bruxa na floresta, a gente pode notar que existe um entalhe na imagem do Sullivan, em uma peça de madeira dentro da casa, o que é um dos pontos que reforça a teoria de que os filmes da Disney Pixar fazem parte de um universo compartilhado. Também existe a hipótese de que as portas de Monstros S.A. transcendem o tempo e o espaço, e de alguma forma o Sully assustou aquela velhinha em algum momento no passado quando ela era criança. Alguns mais criativos até falam que ela pode ser até mesmo a própria Boo. Mas isso é um tema para outro vídeo. Vamos fazer assim. Se você quiser um vídeo com as teorias mais sinistras envolvendo o universo Disney Pixar, deixa aqui nos comentários #teoria. Porque a gente conhece várias delas, e algumas fazem bastante sentido, por mais assustador que seja. Outro detalhe que pouca gente notou na cabana da bruxa é a referência à obra de um dos maiores artistas da história. Quando vemos um entalhe em madeira de 2 ursos, quase tocando os seus dedos, se você pausar a cena e procurar a imagem do teto da Capela Sistina na internet, vai perceber que elas são iguais, só que com ursos no lugar de seres humanos. E parece que os animadores da Disney estavam bem inspirados em peças de arte renascentista. Isso porque a gente também vê outra peça muito famosa feita em madeira e com ursos. Vemos que existe uma versão modificada da estátua do Homem Pensando, do artista francês Rodin, utilizando um urso. Pois é, para quem duvida, tanto a Disney como o nosso canal
também são cultura. Quando Mei-Li e sua mãe estão no templo, a gente vê ela acendendo 4 bastões de incenso, mas estranhamente parece que acontece uma multiplicação. Isso porque ela entrega 3 bastões enquanto ela mesma segura outros 3, o que dá um total de 6. A gente sabe que a magia faz parte do DNA da família, mas isso já seria demais. Já que abordamos sobre ursos, isso acabou me lembrando um outro pequeno detalhe que eu tenho certeza que você não percebeu quando assistiu pela primeira vez o filme Irmão Urso, de 2003. Na verdade, ninguém percebeu esse detalhe, que só foi notado alguns anos depois. Na cena em que os membros da tribo estão pescando e vem um mamute e joga os peixes para todo o lado, se você colocar essa parte para passar bem lentamente, vai ver que entre os salmões está um peixe palhaço. Essa foi uma referência cruzada da Disney ao filme Procurando Nemo, que também foi lançado no mesmo ano, só que 5 meses antes de Irmão Urso. Eu adoro essas referências da Disney. E você? Agora indo para um dos maiores clássicos dessa empresa, vamos pro Rei Leão. As aventuras de Simba junto com seus amigos Timão e Pumba são simplesmente históricas e provavelmente você já conhece. Mas vem cá, me diz uma coisa. Você notou algo de estranho na cena super engraçada que a dupla faz para atrair as hienas, onde o Timão dança e o Pumba faz de conta que é um leitão de Natal? Então, se você notou que o colar de flores roxas no pescoço do Timão aparece do nada, você acertou. Essa é a famosa licença poética dos desenhos animados, mesmo que não faça o menor sentido. Mas uma coisa que faz todo sentido é você clicar agora no botão de inscrição se ainda não for inscrito aqui do nosso canal. Dessa forma, você não perde os nossos próximos vídeos sensacionais sobre desenhos e filmes de animação. Frozen 2 é literalmente o maior sucesso de bilheteria entre os filmes de animação da Disney. Mas não teria o segundo filme se não fosse o primeiro. E mesmo sendo uma produção tão boa, a gente consegue encontrar uma cena que nos deixou com uma pulga atrás da orelha. Quando o Hans e a Anna estão dançando no farol, a gente vê que as suas sombras são mostradas, provando todo o esplendor daquele momento mágico. O que deixa de ser tão mágico é quando a gente descobre que ele é um cara muito cruel. E também quando a gente percebe que as sombras estão meio que pairando no ar, como se o casal estivesse flutuando. Isso é sinistro de todas as maneiras possíveis. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho a sensação de que os filmes de animação são quase como obras normais. E os personagens são como os atores que estão só interpretando. E essa é a impressão que eu fiquei quando vi a cena em Enrolados, onde a mãe Gothel enfia sua adaga no estômago do Flynn, mas logo em seguida é mostrado o objeto sem nenhum sangue. Tudo bem que é um filme infantil, e cenas com sangue não são legais, mas essa entra para nossa lista de erros de continuidade dos filmes Disney. Luca é uma das produções mais recentes da empresa e que fez bastante sucesso. Eu, pelo menos, gostei bastante. E o clímax do filme gira em torno da boa e velha competição de bicicletas, em que os protagonistas precisam enfrentar o garoto riquinho e mimado da vila. Já chegando no final do filme, a gente vê que a bicicleta do personagem é inspecionada para ser verificada se ela passou a linha de chegada. E a gente pode ver que ela tá bem no meio da multidão. Só que pouco depois, quando o pai e a mãe do Luca aparecem no lugar, magicamente ela é transportada e sai exatamente no meio da cena, indo um pouquinho pro lado, como se alguém a tivesse puxado. Só que ninguém fez isso. Afinal, era o momento de decisão da competição. Será que foi o Contra-Regras que fez isso? Voltando a falar do Flynn e da Rapunzel, a gente nota outro pequeno detalhe bem interessante no momento da cena final. Depois de ser ferido pela vilã do filme, o herói está se despedindo da Rapunzel e passa a mão em seu rosto. Claro que aquela não era uma despedida. Ele queria cortar o cabelo dela para deixar a vilã em desespero, que é exatamente o que acaba rolando. Mas até aí tudo bem.
O detalhe intrigante acontece exatamente no momento em que ele passa a mão no rosto da princesa. Note que não existe nada nem em suas mãos, nem no seu pulso. Só que quando a imagem muda de ângulo, a gente vê que na verdade ele tem grilhões e algemas em seus braços. Então onde eles estavam na cena anterior? Essa é uma pergunta que só a Disney vai poder nos responder um dia. Em Raya e o Último Dragão, a gente encontra um pequeno erro de continuidade bem interessante e que poucos espectadores se deram conta. Quando ela está conversando com a sua amiga, a gente vê que ela coloca uma tigela com comida na sua frente. Então as duas continuam a sua conversa e a gente vê elas mais de perto. Quando a imagem é novamente trocada de ângulo, a gente pode ver que a tigela foi simplesmente transportada para o lado da Raya. Agora diz pra mim, parece ou não aquelas cenas de erros em filmes live action? É mais ou menos como se eles começassem a gravar em uma hora, pausassem e depois voltassem, como rola nos filmes convencionais. Mas eu tenho que admitir que isso é muito legal. E como a gente sabe que você é fã de desenhos e filmes animados, separamos 2 conteúdos incríveis para você conferir agora. Valeu e até a próxima!